Algumas histórias merecem ser lembradas de tempos em tempos, para preservar a memória coletiva e também para que a gente não caia no popular quem conta um conto aumenta um ponto, ou diminui, conforme o impacto da informação. No vídeo anterior, mostramos passagens icônicas dos primeiros debates da primeira eleição presidencial após a ditadura militar, em 1989. Para quem não viu, o link está aí na descrição do vídeo. Hoje, nós vamos além. É hora de falar sobre a repercussão do segundo debate, do segundo turno daquela eleição. Antes de mais nada, umas informações importantes. Pool de emissoras não é uma novidade. No segundo turno de 89, foram realizados 2 debates entre o Collor e o Lula. Um na Rede Manchete, em 3 de dezembro, lá no Rio de Janeiro. O outro na Bandeirantes, no dia 14, em São Paulo. Ambos foram transmitidos ao vivo por um pool de 4 emissoras: Bandeirantes, Globo, Manchete e SBT. Ou seja, os 2 debates, inclusive o segundo, o mais polêmico, não foram realizados nos estúdios da Globo. Dito isso, sim, houve um favorecimento explícito a um dos candidatos, mas foi numa das edições do segundo debate, exibida pela Globo no dia seguinte. Eu sou o Leandro e esse é o segundo vídeo da série Baú do Demore. Esse você vai querer abrir. Bom, vamos lá. Os 2 debates do segundo turno contaram com a participação de 8 jornalistas, 2 de cada emissora. A dinâmica funcionava assim: um jornalista de cada emissora mediava um bloco e fazia a primeira pergunta. Já os outros jornalistas faziam perguntas ao longo do debate, porém sem direito de comentar as respostas dos candidatos, o que gerou um certo desconforto. Ora, pelas regras, pelas normas que os senhores impuseram a esse debate, através dos seus assessores, os jornalistas estão aqui relegados a uma posição secundária, marginal, quase ridícula. Os candidatos gostam muito de democracia para si, mas não para a imprensa. Dizer que as 2 assessorias foram igualmente intransigentes durante as reuniões a respeito das regras dos nossos debates. Os jornalistas estavam bem afiados. Algumas perguntas, muitas delas desconcertantes, acabaram ficando sem resposta. Que o senhor vem de uma tradicional família de políticos de Alagoas, o seu pai era senador. O senhor foi da Arena, o partido da ditadura militar. O senhor foi do PMDB, partido do governo Sarney. E como prefeito e governador de Alagoas, o senhor, como os políticos que o senhor chama de corruptos, nomeou parentes, primos para cargos públicos e beneficiou usineiros. O senhor teria coragem de confessar que era um político como esses que o senhor critica e agora o senhor mudou e é um santo? 110 milhões de segurados não têm assistência médica adequada. O INAMPS hoje é um descalabro nacional. Está desabando como esta tabela. O que o seu governo pretende fazer para tirar a Previdência do estado de coma em que ela se encontra? Não custa a gente lembrar que numa época sem internet, esses debates na televisão eram muito importantes e poderiam, claro, definir a eleição. Os comentários da época, tanto da imprensa como dos partidos, apontavam que Luiz Inácio teria se saído melhor no primeiro debate e o Fernando Collor no segundo. Faltando poucos dias para a eleição, nada estava definido. Ibope e Datafolha davam empate técnico. Então, o que aconteceria naquela última semana era muito importante. E os desdobramentos do debate transmitido na quinta-feira, 14 de dezembro, seriam fundamentais. E nós somos a maioria, minha gente, deste querido Brasil. Vamos juntos para a vitória. Já vencemos uma vez, vamos vencer a segunda. Vamos todos à rua para levantar a bandeira do Brasil, cantando o nosso hino nacional e dando o grito da vitória. Esse Brasil nós vamos criar. Esse Brasil da decência, esse Brasil que vai acabar com a fome, com o desemprego. Esse brasileiro foi do Nordeste para não morrer de fome. Vai voltar para o Nordeste, para junto com os nordestinos, acabar com a fome do Nordeste e acabar com a fome desse Brasil. No dia seguinte, portanto, a 2 dias da eleição, a Globo exibiu 2 edições diferentes do debate. Uma mais cedo no jornal Hoje, bem no comecinho da tarde. A outra em horário nobre de televisão durante o Jornal Nacional daquela noite.
O que aconteceu naquele breve intervalo entre o Jornal Hoje e o Jornal Nacional, entre as duas edições do debate, é até hoje uma das maiores polêmicas do jornalismo brasileiro. Tanto é assim que a Globo teve que admitir o erro, porém de uma maneira um pouco inconclusiva e uma década depois. Aí me ligou primeiro a Alice Maria dizendo, olha, parabéns e tal, ótimo, jornal, tudo direito e tal. E eu tenho orientação para você repetir o resumo do debate que você colocou no Hoje. O Ronald, editor de política, entrou na ilha e disse textualmente o seguinte: é para fazer uma edição com o melhor do Collor e o pior do Lula. Toda a responsabilidade pela edição é minha. Eu não recebi instrução de ninguém de como fazer, nem transferi a ninguém a tarefa de fazer. Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. Mas nenhuma. Eu não desci sequer para ver a edição. Eu não fui à redação, viu? Eu não estive na ilha, eu estava na minha sala. Depois eu estava terminando a edição na Ilha 7, já na frente do corredor. E aí o Berico chegou, viu o VT, autorizou a subida. Eu me lembro que o VT subiu 15 para as 8. Antes de má fé, do Alberico, que servia não a empresa, mas servia o Collor, estava servindo ao Collor, a entourage do Collor, aquilo foi um desserviço à Rede Globo. Se você está confuso com depoimentos tão controversos, saiba que não é o único. Para ajudar a desatar esse nó, vamos lá, algumas coisas importantes. O Armando Nogueira era diretor da Central Globo de Jornalismo há muitos anos e era chefe de uma turma grande lá dentro da Globo. Ele não estava presente no momento da edição e só viu essa edição no ar. Não gostou nada do que viu e foi reclamar com o dono da Globo. O relato está no documentário Muito Além do Cidadão Kane, produzido pela produtora britânica Large Door e que foi ao ar pela primeira vez em 93 no canal Channel 4. E só para constar, a BBC não tem envolvimento com o filme. Eu, quando fui ao dono da empresa protestar contra a exibição do compacto, que foi posto no ar a minha revelia, eu, quando fui conversar com o dono da empresa, Dr. Roberto Marinho, eu disse a ele, isso foi no dia seguinte, a exibição do compacto. Eu disse a ele, Dr. Roberto, eu não vi esse compacto. Se eu tivesse visto, teria impedido que fosse pro ar. E se eu não pudesse ter impedido, eu viria que ao senhor dizer o que eu vou dizer agora. A Rede Globo foi infeliz, fez uma edição burra, porque não precisava ser burra. Vamos mais para o começo. O Francisco Vianney Pinheiro foi quem supervisionou a edição do debate que foi ao ar pelo jornal Hoje. Ele era o chefe de jornalismo da Globo em São Paulo, só que naquela época ele estava no Rio para justamente cobrir as eleições. Um pouco antes do Jornal Nacional ir para o ar, ele notou que na ilha de edição estavam finalizando uma edição diferente daquela que eles tinham colocado no ar no Jornal Hoje, pouco depois do meio-dia. Entre a edição do Jornal Hoje, lá do almoço, e a edição do Jornal da Tarde, o resumo do debate foi alterado pelo Alberico Souza Cruz e pelo Ronald Carvalho. Na essência, não houve aqueles critérios básicos que nortearam a edição da manhã. Era ao mesmo tempo para os dois candidatos, a questão da pergunta, da réplica e da tréplica, e ficou uma coisa totalmente desbalanceada, o que eu chamo, ficou uma peça publicitária e não o resumo de um debate. Por determinação de dois chefes, quem botou a mão na massa nessa segunda edição foi o Otávio Tostes. Ele era editor de política do Jornal Nacional, o cargo mais baixo da hierarquia envolvida nessa operação jornalística. Isto não é jornalismo, este é o serviço mais sórdido que eu fiz na minha vida. E olha, antes que comece uma crítica póstuma, o ano era 1989, a gente não tinha smartphone, não tinha internet e era um mundo muito, mas muito mais difícil de denunciar um chefe. Mesmo assim, dias depois, o Otávio relatou o que tinha acontecido no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro. O site Tijolaço, do Fernando Brito, que era assessor do Brizola na época, conta essa história em detalhes. Mas vamos em frente que ainda tem muita história para contar.
O Ronald de Carvalho, supervisor direto do Otávio, era editor-chefe de política da Globo e funcionário próximo do diretor de telejornalismo, o Alberico Souza Cruz, que, por sua vez, era próximo do Fernando Collor de Mello. Aliás, era pro Alberico que o Collor ligava para sugerir matérias no Jornal Nacional. Desde o início, o Ronald assumiu toda a responsabilidade pela edição do debate e isentou o chefe dele, o Alberico. O fato foi contestado por testemunhas. Hoje eu estou dizendo, projeto memória, que as pessoas que deram as ordens de faz assim, faz assado, foram Ronald e Alberico, 2 do Ronald, 2 do Alberico. Aquilo é uma peça antológica de mau jornalismo. Este e outros trechos de depoimentos um tanto conflitantes estão no site Memória Globo. Porém, o site não deixa claro para o grande público o mais importante: de onde partiu a ordem inicial para refazer a edição do debate. Para nossa sorte, muita gente já tentou montar esse quebra-cabeça. Em 1999, uma década após a eleição, Mário Sérgio Conte, ex-diretor de redação da revista Veja, publicou o livro Notícias do Planalto, a Imprensa e Fernando Collor. O livro é robusto, tem mais de 700 páginas na primeira edição e 500 na segunda, e traz relatos da relação do Collor com a mídia. No capítulo 17, o autor fala sobre a edição do debate. O Alberico Souza Cruz chegou à Globo depois do almoço e encontrou na sua antessala Daniel Tourinho, o presidente do partido PRN. Tourinho procurara antes Roberto Marinho para falar da edição do debate entre Lula e Collor, e o empresário lhe dissera que conversasse com Souza Cruz. Havia também um recado sobre a mesa de Souza Cruz. Roberto Marinho pedira que o jornalista lhe telefonasse. O dono da Globo não gostara da versão do debate apresentada pelo Hoje. O Collor ganhou e a edição foi favorável ao Lula. Isso é inadmissível para os padrões da Globo. Faça a matéria correta, disse Roberto Marinho. A resposta para nossa pergunta é previsível. Mesmo assim, para contar uma história desse tamanho, é preciso checar muitas fontes e isso é primordial para montar esse quebra-cabeça. E foi o que o Mário Sérgio Conte fez. Para narrar a trajetória do Collor, da ascensão à queda, o autor entrevistou 141 pessoas. Os nomes de todas constam nas páginas finais do livro. Porém, a fim de preservar as fontes, o Conte não deixa claro quem relatou o quê. A proximidade do autor com o dono da Globo também gerou desconforto entre vários jornalistas. Além disso, alguns envolvidos na edição do JN não foram ouvidos, e tudo isso gerou uma série de burburinhos, matérias e entrevistas na época. Algumas semanas depois do lançamento do livro, a Folha de São Paulo também fez uma matéria sobre a edição do debate e entrevistou algumas pessoas para tentar esclarecer aquele dia. Vale a pena ler toda a matéria assinada pelo Fernando de Barros e Silva, mas eu vou ler aqui só um trecho da entrevista do Ronald de Carvalho. O Jornal Nacional tinha acabado de ir ao ar minutos antes com a edição do debate realizado na noite anterior. O telefone toca na redação do JN. É o Roberto Marinho. Manda chamar o responsável pela edição daquela noite. Alô, Ronald, é o Roberto Marinho. Esse é exatamente o tom que eu quero na cobertura política. A maneira como foi tratado o debate é assim que eu quero. Havia uma tendência de uma aproximação entre os dois candidatos e no dia do debate eles estavam apenas a 1% de diferença. Com este resumo do debate na sexta-feira, a pesquisa do sábado mostrou uma abertura de diferença e no domingo a diferença, que era de 1 ponto, apareceu como de 4 pontos. A intervenção de Roberto Marinho nas eleições pode não ter sido decisiva, mas foi muito importante. Então, lembra que a gente falou lá no começo que outros acontecimentos daquela semana conturbada seriam decisivos? Olha, são 2 os principais. Um aconteceu antes da edição daquele debate. O outro aconteceu depois. Na terça-feira, 12 de dezembro, o programa eleitoral do Collor exibiu um depoimento da Miriam Cordeiro, antiga namorada do Lula e mãe da sua primeira filha, a Lurian, atacando o candidato petista. No mesmo dia, uma assessora do comitê do Collor, Maria Helena Amaral, denunciou à imprensa que Miriam havia sido paga pelo partido do Collor para fazer as declarações. No sábado, dia 16, a imprensa tornou público que o empresário Abílio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar, tinha sido sequestrado havia 5 dias. Policiais informaram que haviam encontrado material de propaganda petista
com envolvidos no sequestro. A informação logo se espalhou pelas rádios. Na tarde de domingo, dia 17, Diniz foi solto e os sequestradores, ligados ao movimento da esquerda revolucionária do Chile, foram presos. Depois da eleição, foi descartado o envolvimento do PT no caso. Bom, até agora a gente falou sobre a edição do debate, mas eu sei que você deve estar se perguntando, mas e o Boni? E aquele corte de entrevista que circula nas redes sociais, onde o Boni dá a entender que toda a parte formal do debate foi produzida. Vai ficar de fora? Bom, podemos ir um pouquinho mais longe, mas antes a gente volta pro começo. Bom, vamos lá. O ponto de partida, claro, foi assistir o debate, que é o mínimo que a gente pode fazer para falar sobre o debate. O segundo ponto foi assistir aquela entrevista do Boni. E olha, algumas coisas ali não batem. Já sabemos que o debate ao vivo e a edição exibida no Jornal Nacional foram episódios diferentes. E tudo indica que o Boni não teve nada a ver com a edição do JN. Inclusive, ele deu uma declaração para a Folha de São Paulo, publicada no domingo da eleição, criticando o que ele chamou de erro de avaliação do Departamento de Jornalismo da Globo. Diz a matéria da Folha: o vice-presidente de operações da TV Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, disse ontem à Folha que a edição do Jornal Nacional ficou mais favorável ao Collor. Por conta disso, na segunda-feira, Boni foi desautorizado publicamente por Roberto Marinho, também numa matéria da Folha. Boni é o melhor diretor de televisão do Brasil, mas nunca o tive como um especialista em questões eleitorais. Essa declaração do Roberto Marinho parece divergir um pouco de um pedido que ele mesmo tinha feito para o Boni na semana anterior. Segundo o livro do Mário Sérgio Conte, o Notícias do Planalto, o dono da Globo teria pedido para que o Boni conversasse com o pessoal do Collor para fazer uma análise do desempenho do Collor no primeiro debate. Os trechos são do capítulo 16 do livro. Boni encontrou Zélia Cardoso de Mello na sala de Miguel Pires Gonçalves. Disse a ela que Collor entrara mal no debate, porque parecia ter acabado de sair do banho. Já Lula parecia ter chegado do trabalho e contou parte de sua história. O candidato do PT se saía bem porque parecia real, concreto, palpável, um homem convicto, com coisas a dizer. Collor, não. Se mantivera duro, frio, superior. Aqui a gente abre um parênteses, só para dar contexto. O Miguel Pires Gonçalves, que na época era superintendente executivo da Globo, ele era filho do ex-ministro do Exército do Sarney, o Leônidas Pires Gonçalves. Então foi aí, nessa reunião com a Zélia, na sala do Miguel, que o Boni deu algumas sugestões para serem repassadas para o Collor. Entre elas, dar uma volta pelo estúdio para ficar suado, não falar o nome do Lula, mas sim chamar ele de o outro candidato, e também levar algumas pastas vazias para dar a entender que poderia ter alguma denúncia contra o Lula naquelas pastas. Segundo o livro do Mário Sérgio Conte, essas dicas foram dadas para Zélia Cardoso de Mello alguns dias antes do último debate. Agora vamos lá de volta para a entrevista do Boni. Aquele vídeo curtinho que circula na internet é um corte de uma longa entrevista que foi ao ar no dia 26 de novembro de 2011 no programa Dossiê da Globo News. Nessa época, o Boni já não trabalhava mais na Globo. Depois da exibição do programa, algumas declarações polêmicas sobre o debate se alastraram pelos sites de notícia e volta e meia esse corte invade as redes sociais de novo. O que possivelmente muita gente não saiba é que aquela entrevista foi exibida dias antes da sessão de autógrafos do livro de memórias do Boni, o livro do Boni. O impacto de algumas daquelas declarações meio controversas, ora gabando a autoria, ora um pouco hesitantes, ajudaram a promover um alvoroço em torno do lançamento do livro. Entretanto, no mesmo livro, o debate não ganha muito destaque e aparece bem discreto, em poucos parágrafos, só lá nas páginas finais do livro. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Dias depois dessa entrevista, o Fernando Collor contestou as declarações do Boni. O ex-presidente nega ter recebido ajuda de Boni ao se preparar para o confronto com Lula. Nunca tirei a gravata nos debates. Mentira!
Bem, nisso o Collor tinha razão. Ele estava de gravata, meio torta, é verdade, mas estava lá, a gravata. Quanto às pastas, nem todas estavam vazias. O suor de Collor no debate, então, foi produzido. Todo aquele debate foi não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, informal, nós é que fizemos, né? Então tudo indica que o Boni tinha mesmo dado algumas dicas para Zélia Cardoso de Mello alguns dias antes do debate. E aliás, claro, também era de conhecimento geral o envolvimento da Globo e da Veja na construção da mitologia em torno do Collor, que vinha desde o final dos anos 80, sendo considerado o grande caçador de marajás. Acontece que 2 décadas depois, o Boni insinuar que todo aquele debate tinha sido armado já ia um pouco longe demais. E o motivo tá bem claro. A Globo não sediou nenhum debate em 1989. Lembra do começo do nosso vídeo? Os 2 debates do segundo turno foram transmitidos ao vivo por um pool de 4 emissoras. O primeiro, realizado na Manchete, e o segundo, na Bandeirantes. Inclusive, os blocos desse debate estão disponíveis lá no canal da própria Band. Boa noite. As 4 redes de televisão, Bandeirantes, Globo, Manchete e SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, estão unidas a partir deste momento para transmitir o último debate. Alô, estamos de volta com o último debate dos candidatos à presidência da República. Nesta parte do programa... Vamos então passar as perguntas dos jornalistas que representam aqui as 4 redes que formam este pool. Que a televisão registrou com a participação em pool das 4 maiores redes de televisão do país. E vale até ressaltar aqui que a própria Bandeirantes foi muito elogiada na época por jornalistas e também pelos próprios partidos pela ótima condução dos debates. E só para lembrar uma informação importante do nosso primeiro vídeo aqui do Baú do Demore. O primeiro turno de 89 teve 6 debates, 4 na Bandeirantes, 1 na Manchete e outro no SBT. O Lula foi em todos. O Collor não apareceu em nenhum deles. Então, semanas depois do lançamento do livro, a Marília Gabriela, então trabalhando no SBT, voltou a falar sobre aquelas declarações do José Bonifácio. Ô Boni, vamos resolver as polêmicas? Vamos. Você, a partir do lançamento do livro, em que você diz de alguma maneira que você foi contra... Você diz claramente que você foi contra a famosa edição do debate. Aí saiu que você comentou que preparou o Collor para aquele debate. Isso gerou inúmeras controvérsias. Como é que você responde a essa coisa da manipulação que estão falando? Vamos ser precisos, né? Eu não preparei o Collor para o debate. Eu fui solicitado a ajudar, dar um palpite, uma dica. Eu não participei, nem falei diretamente com o Collor. Eu dei os palpites e depois o julgamento de como se deu o debate fiz em casa. Assisti o debate de casa. Galera, vamos pensar juntos aqui. O Boni trabalhou em agências de publicidade, em rádio, em televisão, ficou 30 anos na Globo. Saiu de lá em 2001. No final de 2011, participou de vários programas para promover o livro onde narra suas experiências profissionais. Toda a repercussão daquelas declarações polêmicas do dossiê da Globo News pode ter ajudado ainda mais na divulgação. Porém, melhor não criar expectativas sobre grandes revelações no livro, pois, como o próprio Boni avisa nas páginas iniciais da obra, não tem nenhuma informação bombástica. Ufa, esse ficou longo, né, gente? Mas acho que a gente foi bem até o final. Muito obrigado por ter ficado até aí. Então agora é hora de finalizar o show e vamos apresentar as pessoas que fizeram isso aqui acontecer. O roteiro e a pesquisa são da Marga Dambrovski. A edição é do Danilo Rodrigues e eu sou o Leandro Demore. E se você quiser assistir mais vídeos como esse, então por favor considere nos apoiar. O link está na descrição, está pintando por aí na sua tela. É muito importante porque, olha, dá uma trabalheira fazer um vídeo como esse. Então deixa seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações porque a gente vai fazer mais vídeos da série Baú do Demore. Ah, olha só, antes de vocês irem embora,
quem sabe você deixa um comentário aqui embaixo do vídeo sobre um grande tema que você gostaria que se tornasse um vídeo da nossa série. A gente tá com várias ideias, mas vai que você tem uma ideia incrível que a gente não pensou ainda, a gente pode pescar a sua ideia nos comentários e transformar em um vídeo. Tá bom, gente? Este foi o Baú do Demore. Muito obrigado e tchau!